Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando aqui mais uma tarde para te fazer companhia para aquela super entrevista. Eu falo, né? Sempre no meio da tarde tem o Mundial e você, sempre um entrevistado agradável aqui, porque afinal de contas o tema, eu já avisei ontem que o tema era inveja. André Mantovani. Boa tarde, Samira, bem-vindo. muito obrigado novamente. Eu digo que tem lugares que a gente tem não só a obrigação de comparecer, mas o prazer de ir, de ser convidado e às vezes até de se convidar, gente, porque eu me convido para vir no programa da Samira. Porque é sempre muito bom, né? Tá com a mão quentinha. Tô sim. O estúdio tá quentinho Tá, também. tá sim. O Pedrinho tá dando aqui um gás na climatização. Na climatização, mas é chique, né? Gente, André Mantovani, você sabe, né? Ele é escritor, astrólogo, tarólogo, um estudioso da espiritualidade e do autoconhecimento. Agora podemos falar, é formado em psicologia. Depois de 5 anos, né? Ali, ó, cumprindo direitinho. Especialista em psicologia analítica, é mestre em literatura e crítica literária. Você sabia disso? Que ele já falou isso no meu programa. Na época, né? que eu estava fazendo mestrado, você me entrevistou. Eu lembro até hoje. E as pessoas acham muitas vezes, né, Samira, que estudar, ter uma formação interdisciplinar, não tem nada a ver com tarô, não tem nada a ver com astrologia. E no fim, tudo se conecta. E acho que sou um astrólogo melhor, um tarólogo melhor, porque também bebo de outras fontes que não só a espiritualidade. E é verdade, isso pode ter certeza, né? Não Cada é? entrevista sempre É tem isso. um algo mais. E agora, o André está aqui hoje, por quê? Porque ele está lançando, chegou! Enfim, a alquimia da inveja, como reconhecer e superar o inimigo que se esconde nas sombras. Forte, né? Tá aqui o livro, você que está aí nos acompanhando no YouTube. Estou com o livro aqui na bancada do nosso estúdio da Vibe Mundial. Ficou lindo. Você gostou? Uma Porque capa você é uma linda. editora exigente, uma editora que é muito observadora também. Sim. Então, vou arrumar aqui para você. Ele sabe, virginianamente. Ele tá acostumado. É o virginiano. Eu estou muito contente, não só, Samira, pelo projeto gráfico, que ficou lindo mesmo. Estou super orgulhoso de mais esse trabalho com o grupo editorial Pensamento, esse pelo selo da Cultrix. Mas eu estou muito feliz de poder compartilhar um tema que é um tabu. A inveja é um tabu. Quem tem, fala que não tem. Opa! Quem sente, esconde. E muita gente se coloca num lugar de iluminação e diz que não sente, né? É verdade, né? Um iluminado. Exato. Gente, saímos aí de uma semana que teve a lua cheia de Vesak, né? Pois é. Que a gente fala da iluminação. E no próximo sábado, dia 17 de maio, às 16 horas, tem o lançamento. Pois é. Sim, Livraria Drummond. Livraria Drummond, aqui em São Paulo, no Conjunto Nacional, pertinho, né, em frente ao metrô, praticamente, Estação Consolação. Esse lançamento é aberto a todos, então os seus ouvintes estão mais do que convidados, a sua audiência. Eu vou ficar muito feliz de receber todo mundo lá. Sei que alguns dos meus amigos não estarão aqui, porque estarão na Mystic, na edição da Mystic Fair lá em Brasília. E eu fico super feliz também que estamos por todos os cantos pulverizando coisa boa. Exato, a Pensamento provavelmente vai estar lá. Vai levar o teu livro, né? Eu não estarei nessa edição, inclusive, de Brasília, por conta do lançamento aqui em São Paulo, que vai ser dia 17. Exatamente. E aí, assim, eu posso falar uma outra coisa também, Samira? Dia 17, estreia, eu tô de volta à Band. Verdade. A Band FM, né? E então, sábado, todo sábado, a partir das 9 da manhã, no programa Manhã Show, vai ter o Band Astral, onde eu vou fazer as previsões, os conselhos e orientações para o público, para o final de semana e para se antecipar para a semana seguinte. Muito bom, e você sabe, né? Você pode acompanhar o André Mantovani aí nas redes sociais e lá ele posta também semanalmente todas as previsões. Sim. Sempre a carta da semana, tem lá o meu programa no Terra toda segunda-feira às 15 horas, ao vivo. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Né? A gente não para. E nem pode parar, né? Não mesmo. Aí o ano passado, você lança um livro sobre felicidade. Saímos da felicidade e entramos na inveja.
O que faz, André, esses temas serem tão importantes na atualidade? Tua visão hoje como psicólogo amplia o conceito de inveja, amplia essa relação que nós temos com luz e sombra? Nos últimos 5 anos, eu estudei muito a psicologia, principalmente a psicologia do Jung, que é uma psicologia que tem tudo a ver com o que eu faço, porque é uma psicologia simbólica, é uma psicologia que considera a dimensão espiritual do homem. Então, para mim, fez muito sentido. Quando eu escrevi sobre a felicidade, eu já tinha o desejo de compartilhar com os leitores não só uma visão espiritual da vida, que é o que as pessoas esperam de mim, e elas podem continuar esperando, porque isso não tem como sair de mim, né? Isso faz parte da minha essência e da minha busca. Tudo que vem em seguida é por conta da espiritualidade. Mas eu queria trazer um pouco dessa visão, não só espiritual, mas também do comportamento, das emoções, dos sentimentos humanos e dessa capacidade que a gente tem e da necessidade também, não só da capacidade, de transitar entre luz e sombra. Então, quando eu falo de felicidade, eu esbarro em muitos temas. Porque você não consegue falar de felicidade sem falar em contentamento, gratidão, sem falar em presentificar a sua vida. E aí eu fiquei pensando, né, depois que passou toda a fase do lançamento, o que será que eu deveria escrever? Em qual tema eu deveria me debruçar? E aí não veio. E aí veio o tema da inveja. Num momento muito especial, eu tinha acabado de sair da Bienal do ano passado, eu tinha feito uma palestra numa das mesas principais com a Monja Coen, foi um evento lindo, literalmente a gente parou a Bienal. Sim. E quando eu saio dali, eu saio num sentimento de muito deserto. Porque as pessoas que eu imaginava que fossem me felicitar, que fossem celebrar comigo, todo aquele momento que é um momento de conquista, não só para mim, né, Samira? Um espiritualista tá num evento do porte da Bienal do Livro e poder ter voz e lugar para falar, ele tá falando em nome de uma comunidade, em nome de um grupo, não verdade. só sobre mim, mas você pensar que uma Bienal que é tão elitizada mesmo no seu sentido do que é arte, do que é literatura, convidar um astrólogo, né? Porque as pessoas a princípio sabem que eu sou astrólogo e tarólogo. Para descobrir o que está em torno, precisa entrar na minha obra, né? Me conhecer um pouco mais. Então, acho que foi muito bacana essa participação lá e me deu esse deserto. E eu fui embora para casa, sabe assim, eu saí de um evento gigantesco, satisfeito, feliz, foi linda a palestra, o encontro com a monja, e deserto, um vazio. Meu celular não tocou, não chegou mensagem. Você saiu praticamente sozinho? Sozinho, né? E aí quando eu chego em casa, nos próximos dias eu sou tomado por esse tema. Será que essas pessoas então me subjugaram e diminuíram a minha realização? Por quê? E aí eu comecei a pensar sobre a inveja, que já era um tema que eu carregava desde pequeno, porque minha avó benzia, minha avó materna. Sim. Então, desde pequeno, eu cresci com a ideia de que a inveja existia. Só que, claro, dentro de um ponto de vista religioso, espiritual da minha avó, uma católica um pouco espírita, né, que antigamente elas tinham elas transitavam, né, pelas religiões. Então, a inveja sempre esteve ali. E aí eu fiquei durante 15 dias, um pouquinho mais, eu acho, debruçado, estudando. Porque eu queria entender a inveja, porque do ponto de vista espiritual eu estava satisfeito do que eu acreditava e do que eu já sabia. Mas do ponto de vista filosófico, histórico, psicológico, e aí falei, não, mas eu não quero fazer um livro para as pessoas não entenderem. Eu quero fazer um livro que todo mundo entenda. E aí entendi também que é um tema que pertence a todos nós e por isso ele é útil e é importante, principalmente nos dias atuais, onde nós somos o tempo todo invadidos por redes sociais, pela internet, e nós nunca tivemos uma sociedade tão invejosa como temos agora. Você acredita que mudou muito com essa tecnologia Muito avançada? Muito, porque antes
da comparação. Você se coloca num lugar de comparação quando você inveja. Porque você só inveja aquilo que te causa uma pontada no coração. Essa é a sensação de que estamos com inveja. É a primeira. Pontada no coração. Pontada no coração, raiva, ranço, essas coisas que a gente não sabe nomear muito bem. Uhum. E às vezes você não deseja exatamente o que aquela pessoa conquistou, mas você quer o prestígio, você quer a alegria, a sensação do que aquilo trouxe para a vida da pessoa. Vai além dos bens materiais. Vai além dos bens materiais, vai além. Você pode ver que tem muita gente que tem inveja de beleza, que tem inveja de relacionamento, inveja de gente corajosa, de gente livre. Se você é uma pessoa livre que eu tô falando, no sentido de ser você, fazer as coisas que você ama, encarar a vida com coragem, alegria e disposição, isso já é muito motivo para você ser invejado. Quando as pessoas usam o termo, uma invejinha boa. Não existe. Não. Era isso que eu queria saber. Não existe. A invejinha boa já é um sinal de que essa pontada aconteceu. Tá ali. É claro que aí entra a parte bacana de poder falar de uma possível psicologização da inveja, mas sem romantizá-la. A gente não pode romantizar a inveja. A inveja é uma semente ruim, maléfica. O que você vai fazer com ela é que vai fazer toda a diferença. Perfeito. Então, deu essa pontadinha no coração. Mas eu vou transformar isso numa admiração e me inspirar nisso. Existem tipos de inveja diferentes? Existem. Para que eu tenha esse conceito. Eu vou sentir inveja, volto para mim. Isso, que é você entrar em contato com a sua sombra. Inveja nasce da comparação, inevitavelmente. Inveja nasce da crença na escassez. Só você vai ter direito a ter, eu não. Então eu vou ter inveja porque eu nunca vou ter o que você tem. Isso é pra você, não é pra mim. A frase é essa. É desqualificação. Então quando você faz uma coisa muito legal e a pessoa começa a desqualificar o que você conquistou. Por exemplo, mas isso daí é super fácil, né, Samira? Qualquer um faria. Ou, mas também você teve sorte. Olha as frases. Ou coisas do tipo assim, mas qualquer um que quiser consegue. Qualquer coisa que você coloque a realização do outro num lugar de menosprezo, você está fazendo um ataque invejoso. E a inveja é um mal secreto, sombrio, reside nas nossas sombras, é universal, ela está presente na cultura, na história, na filosofia, na arte, desde que o mundo é mundo, e desde que o homem começa a se relacionar, senso de relacionamento, ele começa a sentir inveja. Para você ter uma ideia, nos primórdios da humanidade, os homens invejavam os deuses. Se você pegar as mitologias, as histórias, os humanos são castigados por inveja aos deuses. Olha só. Né? Então, a inveja, ela é universal, todo mundo sente. Claro, alguns vão sentir isso de uma forma mais sombria. Se você pega uma pessoa sem consciência, uma pessoa sem desenvolvimento espiritual, ela vai pegar a inveja e vai destruir tudo que ela puder. O pior tipo de inveja é aquele que pensa assim, eu não tenho, você não pode ter, e já que eu também não tenho, eu vou destruir o que você conquistou. Aí é patologia. Aí é patologia. Né? Não aí a inveja é da bolsa e lá comprar uma igual. Isso. Que essa também é uma inveja. Que essa é uma inveja. Porque você, muitas vezes, acaba gerando uma energia também muito ruim. Do ponto de vista espiritual, os chineses acreditam que o olho gordo, né, o mal olhado, ele irrita os olhos. É o olho de fogo, aquele olho que a pessoa muda o olhar. Eu acho que todo mundo que está aqui participando do seu programa, ouvindo, assistindo, até o Pedrão, se a gente perguntar para ele, você, eu... Todos nós já tivemos uma vivência muito ruim ou de perceber a inveja no ambiente. Com certeza. A filosofia antiga dizia que a inveja é um hálito ruim que contamina o ambiente, muda a energia. Por isso que você pode sentir dor de cabeça, dor nas pernas, cansaço. Você pode ter N sintomas físicos, inclusive, sendo antena dessa inveja. Está sendo atingido. Atingido. Agora, quando eu falo da alquimia da inveja, eu estou falando da possibilidade de transformação. Então, se eu não sou um para-raio para essa inveja, ela não vai me atingir. Por que eu não sou para-raio? Porque eu paro de ficar cuidando da inveja do outro.
Porque todo mundo tem uma arrogância espiritual de achar que só... Todo mundo é invejado, né? Ninguém inveja, né? Existe, até escrevi aqui, né? Tem os dois lados, tem o invejoso e tem o invejado. E uma das maneiras de você se blindar contra a inveja é assumindo e transformando a inveja que está dentro de você. E como que a gente faz isso? Se visitando, deixando a moral de lado, porque a inveja é um pecado moral também, né? É imoral você falar que você tem inveja. É um dos 7 pecados, É né? o mais difícil, porque dele gera-se outros pecados, né? Gera raiva, gera um monte de coisa. A inveja é só o ponto de partida. Um ponto de partida. Só que a inveja, ela tem uma questão moral. Você fala assim, eu tenho inveja de você, Samira, que está aqui toda tarde fazendo esse programa maravilhoso. Eu também tinha vontade de estar aqui. Isso é assumir minha inveja. Posso não dizer para você, mas dizer para mim. Sim, mas quando assume... É como a gente fala no processo terapêutico. Quando você dá nome aos monstros, eles perdem a força. Anota isso. Essa frase é boa. Mas é assim também, Samira. A inveja, ela vai estar presente em muitos momentos da nossa vida, em diferentes fases, em diferentes esferas. Eu posso estar no momento da minha vida em que eu quero muito um relacionamento. Quando eu vejo alguém feliz num relacionamento, eu posso sentir inveja daquela situação. Eu queria aquilo para mim. Então, revisite as suas crenças, porque a escassez está por trás disso tudo. Se eu acredito que não tem o suficiente para todo mundo, que a vida não é abundante, eu vou me tornar cada vez mais invejoso, avarento e achar que existe pouco na vida e no universo. Uma outra coisa, cria propósito para a tua vida. Pessoas sem propósitos reais, verdadeiros, elas vão ficar sempre com essa ocupação de perceber a vida do outro, de olhar, de fiscalizar a vida do outro. Não tenha tempo para isso, né? Crie faça da sua vida algo criativo, algo que você possa se preencher, algo que tenha sentido, propósito. Isso também é uma coisa muito legal da gente trazer para curar a nossa inveja interior. Por quê? A inveja, Samira, do ponto de vista emocional, também está ligada à falta de autoestima. Eu não sou capaz. Totalmente, né? Eu até tenho uma frase que eu coloquei no livro, que é até um pouco assim meio, sensacionalista, mas eu achei que tinha tudo a ver para ficar assim gravado na nossa mente. A inveja é um demônio de olhos míopes, que distorce o que vê, inclusive a si mesmo. Ele tem uma visão tão distorcida sobre ele, de que ele não é capaz, de que ele não é bom o suficiente, de que ele não tem competência. E por que a inveja gera o ódio? Porque a inveja, muitas vezes, vai trazer um espelho daquilo que eu não sou, mas gostaria de ser. É uma insatisfação pessoal. Uma insatisfação pessoal. Aí, vamos falar de outra coisa. Como é que você lida com as suas frustrações? Porque tem muita coisa que eu posso admirar que não vai ser para mim. Tem muita coisa que eu posso achar linda, maravilhosa, incrível, porque o sapato que serve em um não vai servir no outro. Então a gente precisa ter consciência de quem a gente é no mundo, das nossas grandezas, das nossas possibilidades, mas também das nossas limitações e daquilo que não é pra gente. Com certeza. E admiração é muito bom, né? Muito. Admiração traz uma sensação diferente. Falar pro outro o quanto ele é bom, isso ajuda muito a diminuir o sentimento de inveja. A hora que a gente fala se eu falo da minha admiração por você, já é um sinal que se eu estou com alguma inveja, você já está transformando, vamos chamar assim, vamos falar assim. Por isso que ela é alquimia, porque ela entra em transformação. Isso. Você pega o chumbo da ignorância, do peso, da escuridão e transforma em ouro. Criatividade, propósito, felicidade, gratidão. Se você tem uma vida com gratidão e contentamento, vamos voltar lá para a felicidade. Tá. Você vai criar uma vida mais plena e você vai ficar com menos vazios. Os vazios, eles existem. Os vazios, eles fazem parte da caminhada, mas o deserto não é a chegada, é só a travessia. E esse deserto já ficou lá atrás. Já ficou lá atrás. E você pode atravessar outros durante sua vida, né? E nós vivemos hoje não só com as redes sociais, mas com todo o trabalho, dinamismo que as pessoas têm no seu dia a dia, a inveja ela fica mais latente. Sim. E isso, às vezes a própria pessoa que está recebendo a pontada da inveja, ela não percebe, né? Ela tem a flechada
e ela não sabe, às vezes, de onde veio. Mas a inveja, ela pode bloquear a nossa vida. A Isso inveja aí. pode criar obstáculos onde não tinha. A inveja pode destruir relações. A inveja já foi motivo de guerras no mundo. O primeiro grande crime que a humanidade tem conhecimento, que é a morte de Caim, Caim e Abel, Foi por inveja. foi por inveja. Então você pega nas mitologias, na história da humanidade. Tá bom, André, eu não quero falar de mitologia porque eu não acredito. Ok, você não precisa acreditar. Então vai para a história. Você vai ver a quantidade de guerras, de crimes, de jogos, de coisas destruidoras que aconteceram para a humanidade movidas por conta da inveja. O que eu acho importante nós somos de uma geração, Samira, que nós éramos da datilografia. Sim. A gente viu o fax acontecer, a gente viu a internet nascer. Então, quando a gente sentia inveja do nosso vizinho, de alguém da nossa rua, do nosso bairro, no máximo de alguém do seu trabalho. Então, as comparações eram menores. E essas comparações geralmente vinham com pessoas mais ou menos da mesma classe social, enfim, de tudo. Vem a internet e as redes sociais, parênteses, eu amo a internet, as redes sociais e a tecnologia. Sou super a favor e acho que democratiza, tem um lado super luminoso que é incrível. Só que com as redes sociais, a minha régua muda. E aí eu passo a me comparar com pessoas, primeiro, que eu não sei se são verdadeiras aqueles posts, aquelas coisas que são ditas ali. Ali é uma verdade editada, é um recorte, muitas vezes até um recorte mentiroso, porque a gente sabe que hoje influencer é uma profissão e existem regras e existem 1000 coisas para você criar engajamento. E compramos essa mentira. Os algoritmos nos perseguem, porque você dita para o algoritmo que você gosta, ele vai ficar trazendo mais daquilo para você. Então você vai criando um sentimento de esvaziamento, de empobrecimento de si, de desvalorização, de baixa autoestima, porque você nunca vai alcançar aquilo que você vê nas redes sociais. Verdade. E isso você fala no livro. Falo, tem um capítulo só dedicado a isso, de como a gente tem que lidar com a inveja hoje, nesse mundo digital, que não tem como voltar atrás. Não tem como, gente. A inveja, ela é real, ela passa pela vida de todos nós. Ela pode machucar, assim como ela pode destruir. Isso. E a gente quer o caminho contrário. Por isso que Exatamente. o livro cura. O livro cura. Me curou escrevendo, porque inevitavelmente eu tive que confrontar temas que também me incomodavam, né? Então, assim, quando a gente escreve, pelo menos pra mim, Samira, um dia eu quero conhecer alguém que fala assim, não, eu escrevo um livro sem me envolver. Eu me envolvo da cabeça aos pés. Eu mergulho. Eu me envolvo escrevendo uma notícia. Exato. Eu fico, eu não quero falar disso não. Ou, não, isso eu preciso falar. O que isso tem a ver com a minha vida, o que isso me impacta. Então, o livro cura, porque foi um processo de cura para mim. Então, tá na hora, né? Leia o livro para poder também se reencontrar, né? Eu acho que isso é muito importante, Sim. né? Aonde mergulha essa sombra dentro de mim e o que eu tenho que curar. E se eu já fiz mal para alguém por causa de uma inveja, eu acho que a gente pode se redimir. Se perdoe, deixa a moral de lado. Para você falar de inveja, aqui não, Samira, mas ultimamente, sei que tá acabando já, vou falar bem rapidinho. Mas agora, nesses últimos tempos, eu tenho dado entrevistas, falado do livro, e eu percebo que falar do livro causa um certo mal-estar também. Por causa do tema. Por causa do tema. Então, deixa a moral de lado, assume a tua inveja, faz a alquimia, se transforma, se cura, e aí você não vai estar tão disponível mais para esse sentimento que existe em todas as relações. E é tão legal a gente ouvir sobre isso, né? Porque cada frase dita é um pensamento que vem, né? Isso, um processo de cura. Totalmente, eu acho que é isso. Pode começar pelo livro, se você quiser já vai dar um abraço no André, né? Se você estiver aqui em São Paulo, principalmente, não perca essa oportunidade. Olha que programão para sábado da tarde. E em agosto, inclusive, estamos preparando um grande encontro sobre a inveja em São Paulo. Eu venho aqui te contar. Você sabe. Tem novidade. Eu já sei. A gente já vai descobrindo no meio do caminho. E isso é muito legal também. Sim. Uma última pergunta, o Pedro não vai brigar comigo, porque ele nunca está aqui nesse horário. Se a inveja fosse uma carta do tarô, qual ela seria? O diabo. Porque a inveja, ela engana,
ela manipula, ela usa máscaras, ela sussurra, ela vai pelas beiradas, e a carta do diabo é realmente a ilusão. Aquilo que a gente compra sem saber que por trás tem uma grande armadilha. É isso aí. Convida o pessoal. Dia 17 de maio, sábado agora, a partir das 16 horas, 4 da tarde, Livraria Drummond, lá no Conjunto Nacional. Espero todos vocês. E vão lá, nem que seja para me dar um abraço. É sim, acho que e ele atende todo mundo. Eu acho que por isso é um. muito legal. Um por um. Sua rede social? @André Mantovani, obrigado Já pelo siga. convite. Imagina. Beijos. Obrigada, André. Tudo de bom. Que mais este livro, mais este trabalho seu te traga muitas e muitas alegrias numa fase maravilhosa Pra que todos você está nós. vivendo. Obrigado. Um grande meu amor. beijo. Alquimia da Inveja, de André Mantovani, uma mandala com olho grego. É para olhar e meditar. Gente, Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto amanhã às 16h30. Um grande beijo e até lá.